Olá, bem-vindas. Hierarquia é a ordem do amor, onde todo o universo se organiza através dela. Isso significa que quem vem antes tem prioridade sempre sobre quem vem depois. Hierarquia é a ordem da paz, é a ordem do que coloca todos em seu devido lugar, porque cada um que existe, cada um que veio à existência, tem o seu lugar insubstituível. Cada um é importante exatamente no lugar que está. E muitas vezes, quando nós revertemos essa ordem, os problemas começam a existir e em forma de doenças, em forma de morte, em forma, muitas vezes, também de perdas financeiras ou desajustes afetivos. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente poder falar aqui sobre. Hellinger fala que a hierarquia é a ordem da paz, está a serviço do amor e da vida. Se todos nós, como pessoas físicas ou como nação, se nós estivéssemos observando a hierarquia, não haveria guerra, não haveria conflito, não haveria briga, existiria unicamente um trabalho a serviço do progresso. Toda a nossa dor, toda a nossa guerra, tanto interna quanto a guerra entre países, é por não observância da hierarquia. Sempre existe uma hierarquia por precedência de idade. Então, nós precisamos considerar esse imenso legado que foi deixado pelos nossos antepassados e todos os esforços que eles fizeram para tudo que nós temos hoje, nossas cidades, a residência que nós moramos, todo o conhecimento da humanidade veio de alguém que veio antes de nós. Nós sempre precisamos nos colocar como pequenos diante disso, considerando os esforços de quem veio antes. Então, se você está com um exemplo bem pequeno, se você mora numa casa, quantas pessoas se esforçaram para que essa casa fosse construída? Aí fala, mas receberam os salários dele, foram todos pagos, pode ser até que tenham sido bem pagos, não importa, mas geralmente nem foram tão bem pagos assim, que não é uma prática aqui no Brasil. E segundo, eles acordaram muito cedo no frio, eles foram lá e ofereceram a juventude deles para que aqueles tijolos fossem construídos ali, fossem colocados ali. Na hora que você se torna pequena diante desse esforço de alguém que fez aquilo para que você usufrua desse benefício, você cresce imensamente. É você se tornar pequena diante daquele que se colocou, se esforçou, trabalhou para que você tenha
um conforto, um benefício. Quantos acordam cedo, de madrugada, e tudo para que você tenha a sua comida no seu prato? Quantos? Quantas pessoas nos campos trabalham imensamente em situações, às vezes, muito difíceis, em situações que estão totalmente submetidos às intempéries, né? 100% submetidos, eles não podem ter essa escolha. Então, as pessoas no campo estão trabalhando para que você tenha o seu prato de comida todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias com regularidade, e estão totalmente submetidos às intempéries. Eles não ficam questionando. Olha, eu escolho que não vá chover daqui a 30 dias. Eu escolho que terá uma seca. Eles não escolhem. Eles se submetem. Então, essa submissão, nós perdemos um pouco essa submissão diante daqueles que nos... Porque é tão fácil hoje para a gente, se não tem o alimento no mercado, você vai no outro, paga mais caro e tudo. Não, quem está lá na lavoura, ele está submetido àquelas leis com naturalidade. E nós perdemos a nossa naturalidade e cada vez estamos nos tornando muito arrogantes diante disso. Os nossos ancestrais são sempre muito maiores do que nós. Então, entrando aqui já numa situação, quem são os primeiros a quem nós nos submetemos como pequenos? Qual é a primeira relação que nós nos submetemos como pequenos? Os nossos pais. Se nós nos submetemos aos nossos pais, como sempre, nós sempre seremos pequenos diante dos nossos pais. Essa é uma lei que eles chegaram antes na vida. Não importa, mesmo que eles estejam com idade, você esteja cuidando dele, e é uma relação que é muito delicada, que você precisa sempre se submeter como pequeno, mesmo quando cuida de um pai ou de uma mãe que está com restrições de saúde, nessa forma, você precisa estar reverente, sempre muito reverente. Então, esse bebê ele só pode existir se esse casal se une. Essa é uma lei da humanidade de que o bebê, o filho, é sempre pequeno diante dos pais. Não nasce um bebê grande, não existe isso. Sempre nasce uma pessoa pequena deste casal. E à medida que ele vai crescendo fisicamente, deve se manter reverente, como eu já falei, e humilde e pequeno diante dos pais. Acatar os pais, aceitar os pais, tomar os pais. Se você tem uma relação difícil com o seu pai, se não gosta, suas crenças são muito diferentes dos seus pais. É para você submeter a elas? Não, não é. É completamente diferente você acatar com amor e compartilhar de crenças. Crenças são construídas. Crenças, quanto menos a gente tiver, melhor. Ou com a maior facilidade que a gente mudar, melhor ainda.
Hoje eu acredito nisso, eu digo que eu posso mudar de crença a qualquer momento. Porque quanto mais. Senão vira dogma, solidifica. E vida é movimento, é crescimento, conforme vocês viram na semana passada. A consciência espiritual trabalha com movimento. Se um casal tem 3 filhos, por exemplo, qual é a precedência nessa família entre filhos? Mais velho, mais novo, e depois o terceiro, e assim vai. Sempre os mais velhos são os que recebem menos dos pais, os mais novos são os que recebem mais numa família, porque eles recebem não só dos pais, como também recebem dos irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos, todo o tempo, estão em doação energética, né? Nem sempre física, mas para os irmãos mais novos, porque eles chegaram antes aqui. Então, nessa ordem, aqui, o irmão mais velho, nós aqui numa turma de primogênitas, né? A gente precisa ocupar o lugar de primogênita. Às vezes a gente acha difícil, eu vou deixar meu irmão cuidar desse inventário, ou fazer isso, fazer aquilo. Não. Dá trabalho ser primogênito. Dá muito trabalho ser primogênito, mas é necessário você assumir esse lugar de primogênito, né? De primogenitude. É extremamente importante isso de você estar no seu lugar certo e fazer valer para os seus irmãos: eu estou aqui, eu cheguei primeiro. De alguma forma, sutilmente, você ocupar esse lugar de mais velha. Se um dos filhos morre, por exemplo, esse daqui foi um bebê, primeiro bebê da família, morreu. Ficaram 2 vivos. Quem é o mais velho? O bebê que morreu primeiro. Existe nessa hierarquia, em todas as leis sistêmicas, a gente considera vivos e mortos igualmente como presentes no sistema. Numa família, sempre a mulher, isso é um conceito que Hellinger foi extremamente contestado, especialmente na Alemanha, né, pelos feministas, pelos psiquiatras, porque ele observou fenomenologicamente, ele observou através de observação no campo, com pessoas trabalhando, que geralmente a mulher à esquerda do homem, ela fica melhor posicionada. O homem, é como se o homem tivesse a voz de comando. É a mulher que deve ir para a família do homem e não o homem que vai para a família da mulher. O que acontece é que, por exemplo, se um genro toma o negócio de uma família, né, da esposa dele, e vai tocar a fábrica, vai tocar o negócio, seja ele qual for, é muito raro dar certo. Vocês observem e passem a observar. Geralmente, dá mais certo quando a mulher
vai para a família do homem e trabalha na empresa do marido ou está ali sempre deve ir, no caso de um casal recém-casados, um mora numa cidade, outro mora em outra cidade. Quando a mulher se desloca para a cidade do homem, existe uma chance maior do relacionamento dar mais certo. Os mais velhos. Então, nesse slide aqui, eu coloco esse slide para vocês gravarem melhor. Então, se esses são os pais do marido, a mulher deve ir em direção a esses sogros, muito mais do que o marido ir em direção à família da mulher. O marido precisa respeitar, precisa amar a família da mulher? Sim. E o que acontece é que toda vez que você casa, você não casa com uma pessoa, você casa com a família da pessoa e tudo aquilo que já veio antes dela. Tudo aquilo que já veio antes dela é o pacote completo que você casa. Você não casa com uma pessoa, você casa com todo aquele pacote. Essa, às vezes, é uma resistência que nós temos, que a gente quer uma pessoa livre para a gente. Não, não existe essa liberdade. É sempre a pessoa com tudo o que ela traz junto com ela, porque ela chegou naquele ponto que ela está de frequência energética, lembra lá dos níveis de energia, já falei sobre isso, ela conta da frequência energética porque ela está submetida a todas essas influências que ela já recebeu antes para estar com você. Quando tem um excluído na família, então a ordem, a hierarquia está sendo infringida. Quando a hierarquia é infringida, o sistema todo vai sofrer. E vai sofrer como? Doença, problemas afetivos, perda financeira, morte. Então, o que a gente faz para trazer, curar isso? A gente traz esse excluído e a gente coloca no sistema no lugar correto. Então, aqui tem o filho, o pai, o avô. A ordem correta é sempre essa. Tem a mulher, a mãe da mãe, a avó. Então, a precedência, e se essa bisavó, às vezes tem bisavós com destinos especiais, essas bisavós, obviamente, que pertencem aqui e não podem ser excluídas. A exclusão de uma bisavó, de uma avó, de um antepassado, seja ele qual for, vai causar dor no seu sistema. É preciso trazer de volta. Então, a precedência é sempre dos mais antigos na família. Na China, tem um ditado que diz: quem tem um idoso na família tem uma joia. E a China respeita, acho que respeita bastante a hierarquia, é um país que respeita bastante. Eu conheço o Japão, não conheço a China, e no Japão todos são extremamente reverentes aos que têm mais idade e aqueles que vêm antes, até de uma forma muito formal. E o que acontece conosco se desconsiderarmos esse idoso? A própria sociedade adoece, se infantiliza. E se nós buscamos infantilizar o idoso,
a gente vê uma quantidade enorme. Fala, ah, que gracinha, minha vozinha fez isso, fez aquilo. É uma prática que tem sido muito comum de infantilizar o idoso. Isso daí, problema na certa. Agora, a prioridade, né, de atenção é dos mais novos, é o que vem, e a precedência e as regras vêm dos mais velhos. A gente precisa dar mais atenção para a criança que já necessita de mais cuidados e tudo que vai levar a vida adiante. Mas como que a gente dá? Mas sempre buscando as regras e as de toda aquela família, toda a energia daquela família. Cada família tem um modo de viver totalmente diferente. Por isso que muitas vezes os casais não dão certo, porque o modo da família é diferente de uma família de outra. Quando você entra no casamento, você precisa mudar uma série de questões suas, porque você está com a sua bagagem anterior. Então, é necessário você mudar para você se adaptar ali ao outro. E os pais são sempre maiores do que os filhos, se estão vivos ou mortos, independe se estão vivos ou mortos. Aqui está uma bisavó, né? Essa bisavó são sempre maiores do que os avós, por isso que nós, quando honramos todos aqueles que vieram antes, e de muito, muito longe que a vida vem sendo construída, né? Decavós, pentavós, tataravós, trisavós, bisavós, avós e tudo. Quanto mais a gente se liga nesses antepassados, quanto mais a gente conhece a história deles, as questões fáceis e difíceis pelos quais passaram, quais as características deles, quanto mais a gente entra nesse meio, nessa energia, mesmo que você não tenha muitos documentos históricos contando a história, você pode botar um papel e colocar, quero ver o que minha bisavó sentia, quero ver o que o meu bisavô sentiu na hora de tomar aquela decisão de fundar tal coisa, ou de tomar tal atitude. Quanto mais você se liga e conhece esses antepassados, mais autoconhecimento você está adquirindo, porque não existe nada mais profundo do que esse autoconhecimento que vem dos antepassados. Isso aí já está em você. E muitas vezes nós estamos negando isso, que faz parte do nosso campo morfogenético. Está ali, claro. É uma parte do nosso tataravô, é uma parte da nossa bisavó, é uma parte do nosso avô, é uma parte, né, da linhagem materna, uma parte da linhagem paterna. Conhecer isso traz mais clareza para quem você é e como você se coloca. Aqui, sempre que você se coloca pequeno diante de uma mãe, avó, bisavó, é quando você consegue até curar
um trauma de infância. No caso aqui, essa moça foi uma das constelações que eu fiz aqui. Conforme vocês veem, está todo mundo de máscara, é uma constelação mais ou menos recente. Então, essa moça ela foi adotada e ela não tinha muito clareza de como ela tinha sido adotada e o que tinha acontecido. Então, ficou aquela marca ali dela como se ela realmente fosse muito rejeitada. Como que a gente vai trabalhar para que essa pessoa se coloque aqui reverente à vida, colocando todos a mãe biológica, a avó biológica, a bisavó biológica, porque o corpo dela foi através é importante a mãe adotiva, e eu falo isso com propriedade de ser uma mãe adotiva, né? Eu tenho um filho adotado. Então, sim, claro, eu falo que o adotado é um privilegiado, porque ele recebe, muitas vezes, de 4 linhagens. Recebeu o corpo físico da linhagem da mãe e pai biológico, das linhagens da mãe e pai biológico, e recebe toda a cultura, educação, cuidado, trato, crenças e tudo da linhagem, né? O modo de ser é da linhagem dos pais adotivos. Então, a gente conseguiu aqui. E ela tinha uma resistência enorme em receber essa família biológica. Ela não queria nem saber dessa família biológica de jeito nenhum. Ela se sentia totalmente... não olhava para a mãe biológica, e aí a gente foi trabalhando e felizmente deu certo. Aqui, num casal, essa ordem é uma ordem inversa. A mulher geralmente fica bem do lado esquerdo do homem e não do lado direito do homem. Se a mulher ganha muito mais dinheiro na família, se ela sustenta a casa, se ela decide tudo, é possível que ela fique melhor à direita do homem? Sim, é possível. Eu tenho um casal com uma família de 2 filhos. Esse casal, eu cuido deles há muito tempo. E toda vez, já fiz online com ele, com as crianças e tudo, e ela sempre está melhor à direita. Mas por quê? Ela tem um salário muito alto, ela se esforça muitíssimo profissionalmente para ter para que a questão financeira da família seja muito elevada. E ela consegue isso, mas através de muito esforço. Então, ela ocupa essa posição de estar, sempre quando eles colocam as constelações presenciais, naturalmente a representante ou o representante dela vai para a direita do marido. Mas eu posso dizer para vocês que não é muito comum. O mais comum é a energia Yang estar na posição energia Yang, estar no domínio e a mulher se submeter. Muitas vezes, um relacionamento não dá certo porque a mulher não quer se submeter a essa energia Yang, quer ficar brigando lá. Yang com Yang, e obviamente não dá certo. Na hora que você se recolhe e vai para uma energia mais mais humilde, né? Olhando para o outro, não olhando só para os seus problemas, só para as suas dores, só para as suas considerações mentais, seu diálogo mental. Na hora que você olha para o outro, como eu posso ajudar o outro?
Como eu posso contribuir para o outro de uma forma humilde também, de uma forma yin e não yang, você pode ser mais bem-sucedido no casamento. Uma mulher está casada com um homem que teve relacionamento anterior e teve filhos. Quem vem antes? A ex-mulher deve ser reverenciada. A ex-mulher deve ser considerada. Os filhos do primeiro casamento chegaram antes na vida desse homem, então eles devem ser reverenciados. Se você não gosta dessa enteada, precisa tomar chimarrão lá com ela? Não, não precisa. Mas precisa fazer uma reverência de coração, reconhecendo muito obrigada por você ter chegado na vida do seu pai. Através da sua chegada, ele está no nível energético, na vibração energética, que hoje eu posso me relacionar com ele. Muito obrigada, eu reconheço o seu lugar e você chegou antes na vida do seu pai do que eu. Cada uma dessas... mesma coisa acontece se a mulher teve um relacionamento anterior e gerou um filho, o homem também precisa reconhecer aqui. Então, esse filho, o relacionamento do casal, é um terceiro filho, um segundo aqui desse homem e um segundo aqui do casal. Esse primeiro é o terceiro filho, ok? E precisa ser hierarquia, precisa ser... Como que se resolve isso? Honrando, reverenciando, muito acatando, tomando no coração, reconhecendo a existência de cada filho adotado, abortado, vivo, não importa. Todos os filhos pertencem e devem ser reverenciados. Então, deixa eu ver aqui se existe algo mais que eu possa falar. Sim, os abortados pertencem totalmente à família, da mesma forma que os vivos. E é isso. Então, essa é a ordem do amor chamada hierarquia. É a ordem da paz, que está a serviço da paz e do amor. É o amor sem ordem, amor sem hierarquia, é um amor cego, não conduz a nada. Só o amor com ordem e com hierarquia pode construir algo.